Paz a todos, nesse domingo, nessa tarde de domingo, melhor dizendo, tenho mais uma palavra da parte de Deus, que se encontra no na carta de Paulo aos Coríntios, melhor dizendo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, uma passagem muito conhecida, porém muito edificante, uma passagem que Paulo estava preso, né, enviando essas cartas. A gente vê ali em tudo o agir de Deus, porque quando Paulo se encontrava preso, é o Império Romano lá, né? Na verdade, Paulo teve algumas, quando a gente vai ver no livro de Atos, Paulo teve alguns privilégios, né? Posso dizer assim, em tudo a gente vê a mão do Senhor. Porque essas cartas chegavam até os irmãos, né? Porque Paulo tinha, as pessoas tinham acesso a ele, a visitar ele, né? Na verdade, a prisão dele, quando foi para Roma, ele não ficou numa prisão comum, ele ficou numa casa em que lá as pessoas tinham acesso a ir visitar ele, os irmãos visitavam. Eu acredito, olhando, analisando o livro de Atos dos Apóstolos, vendo esses acontecimentos, em que por aí Paulo começava a enviar as cartas, né? Tinha essa oportunidade, né, de distribuir essas cartas às igrejas de acordo com as suas necessidades, né? E a igreja de Filipos, quando a gente começa lendo esta carta, a gente vê que é uma igreja em que Paulo se alegrava muito por aqueles irmãos, né? Paulo louvava as atitudes deles, né? Tinha muita alegria no Senhor, pelo fruto que ficou ali naquele local, né? Pela semente que foi plantada ali e pelos frutos, né? Que futuramente ele viu isso frutificando muito bem, né? Bons frutos. Viu pessoas crescerem, pessoas ser edificadas. Era uma igreja que ajudava também a ele, né? E o texto que quero trazer é aqui no capítulo 4, no versículo 13. Uma passagem muito conhecida dos irmãos, de muitas pessoas. Aí está escrito assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Esta passagem, interessante disso, é que Paulo não está aqui se referindo ao tudo posso na questão de todas as coisas estar assim fácil para ele, tá, melhor dizendo, bem acessível, né? Não é esse tudo posso, não é uma questão de facilidade, das coisas, as portas nem sempre estavam se abrindo com essa facilidade na frente de Paulo, né? Nem sempre as coisas aqui estavam tudo dando certo, que Paulo usou esse texto. Não foi se referente a isso, né? Que muitas vezes é mal interpretado, né? E quando as pessoas lê esse texto, se esquece de ver o contexto dele, né? Algumas, né, interpreta de uma forma errada e aí acaba virando aquele negócio assim bem só motivacional, né? Tudo posso naquele que me fortalece, usando a questão da fé, tudo bem, que o cristão vive pela fé. Só que quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, quando a gente vai ler os versículos anteriores a esse, o contexto, na verdade, desse texto, nós vemos o seguinte, que Paulo já tem passado por diversas situações. E quando ele fala dos irmãos, ele agradece aos irmãos. Ele diz, olha, eu não estou aqui falando para vocês como alguém que tem necessidade, está escrito assim, ó: sei que o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Então Paulo vai dizer citar aqui diversas situações que ele viveu, de fartura, de escassez, de nudez, de muita vestimenta, de ter o que comer, de também não ter nada. Então todas essas coisas, Paulo diz que foi ensinado, que aprendeu a viver todas essas situações, elas serviram para educá-lo ele espiritualmente, né? Elas foram na verdade um material didático, né? E ele vai dizer, quando ele está aqui agradecendo os irmãos, que se alegra grandemente por eles, né? Que sim, está muito, diz, porque vocês foram renovados, finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso, Paulo escrevendo aos Coríntios, falando, porque esteja necessitado, pois aprendi
adaptar-me a toda circunstância. E aí é onde vem, meus queridos, o posso todas as coisas. Paulo não está aqui dizendo que pode conquistar tudo, que tudo está fácil para ele, né? Que às vezes muitas pessoas interpretam assim: ah, porque eu sou cristão, as coisas tem que estar tudo fácil para mim, porque eu sou filho de Deus, isso aqui tem que acontecer, isso aqui tem que dar certo porque eu sou crente. As pessoas têm que me aceitar, têm que me tratar bem porque eu sou cristão. Paulo não está se referindo a isso, irmão. Essa questão de conquista, mas na verdade de aprendizado. E que no meio dessas situações onde elas, na verdade, se alternavam, né, esses altos e baixos, Paulo disse, quando eles estão alternando essas situações, essas circunstâncias, quando tá bom, quando tá ruim, quando tem fartura, quando não tem, né? Ele disse: em tudo isso eu já estou instruído, eu já aprendi, eu tenho aprendido muito. E disso ele tira uma conclusão dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus queridos, nós podemos todas as coisas no Senhor. Não é que tudo tem que sair do meio da gente para a gente ir rompendo tudo, conquistando tudo. Aí eu posso todas as coisas porque o Senhor está comigo. Não é assim. Nós podemos, quando o Senhor nos fortalece, nós temos a capacidade de passar por toda e qualquer situação e se adaptar a todas elas, né? E tirar proveito, tirar aprendizado de todas elas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Ele disse: eu posso todas as coisas. Quer dizer, ele já podia passar por tudo isso, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sozinho, é claro que nós não podemos, né? Sozinho, as nossas forças ela é muito limitada, mas quando o Senhor nos fortalece, nós podemos passar por essas situações, por essas alternâncias que a vida tem, né? Esse sobe e desce. E, na verdade, conseguiremos dar a volta por cima, não por capacidade nossa, por mérito nosso, mas porque o Senhor é quem nos fortalece, naquele que me fortalece. É assim que, na verdade, podemos passar por essas situações, né? Tanto Paulo diz aqui: eu já nada para mim é mais novidade. Eu aprendi a passar por tudo, né? Uma das partes interessantes que eu acho no Salmo 39, quando Davi diz que na doença o Senhor fazia o colchão dele ficar mais confortável, né? Até o meu colchão, até o meu leito, ele disse, fica mais macio. Então, Davi está falando está glorificando que um Deus que permitia ele passar por a doença, pela dificuldade, mas que na doença trazia um refrigério, trazia um conforto. Era assim que Paulo estava dizendo aqui também, irmãos, que passou por todas essas coisas, mas tinha um Deus que fortalece ele. Então, nesta tarde, que você venha ser fortalecido pelo Senhor. Lembre-se disso, de que você pode passar por todas as coisas quando o Senhor te fortalecer, quando for Ele que te fortalece. Quando é Ele que nos fortalece, nós temos a capacidade de passar por tudo isso, para a glória do seu nome. Então fique com essa palavra, no nome de Jesus, e até a próxima.